Carlos? Olá, Opa, boa noite. boa Tudo bom, noite, Márcio? tudo bem? Vamos lá. Começando mais um papo sério com os Os carecas. carecas, Hoje sem convidados, hein? hoje sem convidados. É só Márcio, nós você mesmo. comentou que você tem um assunto integrante aí, algo importante a dizer? Não é. A gente, a gente cresce, né? E descobre outras formas de entender a palavra do Senhor. Não muda nada, mas é uma outra postura, né? Um outro entendimento. Ou é um entendimento que já tinha que ter vindo e não veio aí, não tinha vindo ainda, né? E eu gostaria de falar numa coisa da condição. Qual Condição, a condição que estamos hoje, né? olha, Para explicar um pouquinho disso daí, eu gostaria de lembrar, né, que uma criança, enquanto está no ventre da mãe, ela é um feto. Ela pode ser um feto de um dia e um feto de quase 9 meses. Mas ela é um feto, ela ainda não é, tecnicamente, ela não é chamada de bebê, de criança. uhum, As pessoas falam, né? Ah, e o bebê está bem? Está bem, está aqui na barriga, está bem. Mas, na verdade, ainda não é um bebê. A condição que ela está hoje, ela é um feto. Só que quando ela nasce, ela sai da escuridão, porque dentro do ventre da mãe, dentro da barriga, ela está no escuro. sim, Né? Ela pode até perceber uma claridade, né, na hora que pega uma luz na barriga, mas ela está lá na escuridão. sim, E aí ela vem para a luz, que é quando ela nasce. Aí a condição dela muda. Ela passa de feto ao bebê. bebê, das Ela trevas, passa a ser um bebê. isso mesmo. Não mudou nada. É a mesma criança, com cabeça, tronco, membros, olhinhos, narizinho, boquinha. As perninhas atrofiadinhas ainda, porque tinha que estar lá dentro. E se você deixar ela logo nos primeiros momentos que nasceu, ali, pode ser que ela fique até na posição fetal, É, né? Mas ela não é mais um feto. Ela mudou de condição, sim, né? interessante isso. E por que que eu estou falando isso? Porque tem muito crente que ainda fala de boca cheia que é pecador. Ah, é mesmo, Porque tem um texto na Bíblia que fala, né? Somos pecadores, porque todos pecaram. mas, Sim, sim, mas, mas tem uma situação diferente, né? sim, Se eu sou pecador, então eu continuo morto espiritualmente. sim, isso mesmo. Como crente, como é que funciona? Como é que é isso? Porque eu conheço alguns crentes que falam, não, nós somos pecadores, nós somos. A condição que eles dão, né? Mas é uma condição igual a do feto. É uma condição de escuridão, de morte espiritual. Você falar, eu sou pecador, é uma condição de morte. Uhum. Que a Bíblia fala, né? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso mesmo, pecado. E Jesus não fala também para os sacerdotes que a gente precisa nascer de novo. E ele pergunta, né? Mas como que eu vou fazer para nascer de novo? Tem que entrar no ventre da minha mãe novamente? Uhum. Aí Jesus fala, não, né? Vocês entendem tantas coisas e não entendem o básico, o simples. Né? Que o nascer de novo é do Espírito, né? Aí ele fala, né? Quem está na carne é na carne, quem está no Espírito é Espírito. Uhum. Isso mesmo. É interessante isso, né? Mas a condição muda. Quando que ela muda? Quando a gente aceita Jesus como Salvador. E pratica. Isso mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. Fomos o quê? Fomos justificados.
Passamos da morte para a vida. Se eu passei da morte para a vida, eu passei de pecador morto para justificado vivo. Sim. No espírito. Sim. Isso mesmo. Estamos vivos com Cristo que ressuscitou. Isso mesmo. A partir do momento que eu aceito Ele como meu Salvador, eu deixo o meu pecado de lado. O pecado, como diz na Bíblia, né? O pecado cai no mar do esquecimento. Lançado no mar do esquecimento. Isso mesmo. É. Deus E aí Jesus, e daí o Senhor fala, não me lembro mais. não lembro mais nada. É. E às vezes muitos crentes estão aí Relembrando. oprimidos. Uhum. Como? Estão relembrando aquilo que já foi esquecido no mar do esquecimento, né? Não, então, porque como ele ainda acha que eu sou um pecador, o Satanás utiliza isso e fica te trazendo à mente, e muitos ficam lá, ficam tristes, Uhum. né? Porque lembra, né, de como era a vida antes da conversão. Uhum. Agora, a gente tem que mostrar para o Satanás que a gente fala assim, olha, eu falei com o Senhor agora e ele diz que não lembra nada. Ele foi olhar assim e falou assim, ó, tua página está em branco aqui. É. Porque o dia que Satanás chegar diante de Deus com o nosso processo, escrito todos os pecados, na hora que ele vai apresentar para o Senhor, Jesus vai entrar com um outro e vai falar, não, o que vale é esse aqui, porque eu comprei. E aí o Senhor vai pegar a página assim e falar, mas não tem nada escrito aqui. Então a gente não é mais pecador, a gente é justificado. Né? Estado de condição. A pessoa mas aí, não é? Aí a pessoa fala assim, mas então quer dizer que você nunca mais pecou? Fala assim, não, mas o assunto não é esse, pecar ou não pecar. É a condição espiritual que nós estamos. Isso mesmo. Isso mesmo. Não é? Isso Agora, aí existe um processo de santificação. Porque nós vivemos na carne ainda. Sim. E aí Paulo falava, né, que o espírito milita contra a carne. Uhum. E nós temos que colocar a carne no lugar dela. Sim. Não é? E a gente vai deixando aquelas coisas que a gente fazia. Há uma escolha, né? Algumas a gente consegue fazer mais fácil, outras é mais difícil de desembaraçar. Isso mesmo. Mas a gente tem que lembrar também que a Bíblia fala que Deus considera a intenção do nosso coração. E como Paulo fala, né? Eu ainda não alcancei a plenitude, mas sigo para o alvo. Uhum. Quando eu estou olhando para o alvo, tem algumas coisas que ainda me fazem olhar de lado. Né? Você vai caminhando para o alvo, mas aí, de repente, você, opa, para, não, vamos lá. O alvo. Não é assim? Realmente é um estado de condição mesmo. É uma condição. É. Eu não sou, mas eu... Não. Nós somos pecadores. Não, nós somos pecadores. Nós somos justificados em processo de santificação. Transformação. Isso mesmo, santificação. E onde a gente tem que ir até o final. Isso mesmo. A gente não pode deixar desse processo nunca. Se a gente fosse enumerar aqui tudo que a gente já deixou para trás, não é? Estou vendo aqui uma palavra para isso que você está falando. Estou buscando aqui uma palavra que me veio. Vamos lá, continua aí, que vou trazer uma boa palavra, porque esse estado de condição
um dos motivos de você que faz a escolha para onde você vai é a mente. Nós temos que renovar nossa mente. E através da renovação da nossa mente, nós trazemos as condições dadas por Deus para que a gente não ande com as condições que foram dadas no decorrer da nossa caminhada, né? Então, quando a gente aceita Jesus, a gente passa por uma outra condição, não é assim? E nós temos que renovar a nossa mente para que aquilo que foi colocado a nós pela obediência, que é obedecer, a condição de obedecer, né? Que traz os benefícios, né? Então, há mudanças, né? E não as mesmas coisas. É interessante você falar sobre o ponto que muitos crentes ainda já ter aceitado Jesus, mesmo assim, eles dizerem, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Na verdade, eles têm um reconhecimento, não é... Eles pegam uma passagem da Bíblia dizendo que fomos pecadores, mas eles não dão a continuidade. Então, realmente é uma condição de falar, peraí, se a Bíblia fala que Deus perdoou todos os meus pecados, eu sou justificado, eu não sou mais pecador, eu sou justificado. Essa é a nossa última condição. É uma condição. Não, né? ainda eu digo assim, justificado em processo de santificação. Isso mesmo. Então, isso é sério, é um papo sério. Não, e para esclarecer um pouquinho mais, como a gente falou de criança, né? A criança, ela estava ali no ventre da mãe. Ela não estava viva aqui com a gente. Ela tinha uma condição de vida sustentada pelo corpo da mãe. Mas quando ela nasce, ela não tem pecado. Não. No entanto, o Senhor fala, né? Deixai vir a mim os meninos, ou os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Isso mesmo. Só que, a partir do momento que essa criança vai crescendo, nós vamos ter um momento em que ela vai começar a pecar. Uhum. É natural isso, faz parte do ser humano. Porque a Bíblia fala, nós nascemos do pecado. Sim. Porque o primeiro homem pecou. Então, ele carrega dentro dele uma semente de pecado. Sim. Como todos nós viemos de Adão, a semente que me gerou, que veio do meu pai, e que do meu pai veio do meu avô veio do meu bisavô veio do meu tataravô, até chegar lá em Adão, é toda uma semente de pecado. Isso. Semente. Então, todos nós nascemos do pecado. Uhum. Por quê? Porque foi o que Adão fez. Não, foi a condição que o mundo nos ofereceu. A partir do momento que Adão desobedece e peca, toda a humanidade pecou. Sim. Mas o Senhor mandou um segundo Adão. Pois é. Que um primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo, o segundo tira. Isso mesmo. Mas com uma condição. Aí que tá. Que a gente aceite o sacrifício de Jesus na cruz. Isso mesmo. Aí o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E nós somos justificados diante de Deus. Isso mesmo. Deixamos de ser pecadores e passamos a ser justificados. Isso mesmo. Em processo de santificação. Aí você fala, mas e se eu pecar? Se nós pecarmos, a Bíblia também fala, Jesus é um advogado diante do Pai. Isso mesmo. E tudo isso não é porque nós resolvemos sermos bons. É tudo pela graça. Isso mesmo. Dado de graça. É. Mas existe uma condição para isso alcançar este servo, essa serva, esse homem, essa mulher, esse jovem já reconhecendo o pecado, porque existe uma idade que chega ao conhecimento do pecado, né?
é isso? Existe uma... Sim, por exemplo, tudo é uma questão do ambiente onde a pessoa vive. Uma criança com uma idade menor, ela pode estar mais madura do que um pré-adolescente, Sim. que vive numa família que mais protege, numa família que... né? E uma criança que já está numa condição de viver no meio de adulto, onde as pessoas não se preocupam muito com ela, né? Ou mesmo se é uma criança que já precisa sair para a rua para ajudar os pais a receber algum rendimento, alguma coisa nesse sentido, né? Onde ela começa a ter muito mais relacionamento com o adulto e já tem que começar a entender que, de certo momento, ela precisa cair fora, ela precisa se defender, ela amadurece mais rápido. Então, a condição dela do pecado entrar é mais recente. Isso Por mesmo. exemplo, um pai que não guarda os princípios do Senhor e ensina as coisas erradas que ele faz para o filho, esse filho também vai entrar no mundo do pecado Uhum. antes. Então, não existe exatamente uma idade. Olha, a partir de tal idade é o pequenino que é do Senhor. E a partir da outra idade, não é. Né? Uhum. É a condição de vida de cada criança, de como os pais educam essa criança, que ela vai começar a se envolver com outras coisas. Né? Isso mesmo. Por isso que é importante, inclusive, os pais não permitirem que filhos, por exemplo, de 7, 8 anos de idade, andem com crianças de 10, 11, 12 anos. Porque já tem um conhecimento diferente. Sim, uma maturidade, né? É uma maturidade diferente. Mesmo. É. Que é muito raro deixar, porque assim, tem momentos que muitos pais, por não ter o controle e tudo, acaba saindo, sai com a sua esposa, então com amigos, né? Sempre tem uma influência. Não, E e hoje em dia, né, a televisão mostra tudo, a internet mostra tudo, muitos pais já é dão internet, telefone celular, né, na mão de crianças muito crianças com pequenas, 9 anos de então, idade, com o celular na mão já, vendo o é, YouTube, os pais não têm muito controle disso, né? então, quer dizer, ela perde a inocência, isso era essa palavra que eu queria falar. A criança, ela é inocente, ela é pura, e ela perde essa inocência mais cedo, É, mais cedo. tecnologia. Então, ela vai deixando de ser aquele pequenino que é Uhum. do Senhor É, mais cedo também. Né? é mesmo. É, Então, e aí a gente tem que... Então, quer dizer, não tem como fugir. não tem. Nós nascemos da semente de Adão. Por E isso, todos nós somos pecadores. é E mais de hoje. Jesus foi o único que não pecou, porque ele não é da semente de Adão. É, isso Né? mesmo. Ele vem de uma semente sobrenatural. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Para mostrar para a gente que vivendo como homem é possível não pecar. É uma condição também. É uma condição. Você ter o entendimento dessas coisas para poder entrar numa condição do que você, para onde você vai, o que você faz. Então, realmente, a escolha é nossa. O que eu acho mais bonito nisso tudo é que a Bíblia ela é bem focada também, vamos lá, a caráteres. O caráter de uma pessoa também é uma condição de um caminho que ele deve seguir. E quem nos ensina a ter o caráter é o Espírito Santo. Então, é uma condição que eu tenho de seguir o que a Bíblia diz através da voz do Espírito Santo ou outras vozes, porque a Bíblia fala qual é a voz que você está escutando. É uma condição que eu tenho de escolher ouvir a voz ou muitas outras vozes. Então, isso também influencia bastante. Né? Olha que interessante, aqui em Lucas 18,
13 e 14 fala, né? Aqui é um pedacinho da parábola do fariseu e do publicano. Uhum. Então, onde ele conta, né, que o fariseu, ele falava sobre ele, que ele era o cara, ele era a fera, ele, né? E aí fala assim, mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Olha, E aí ele fala assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, uhum. mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então você vê, só o fato dele reconhecer que ele é pecador, ele foi justificado. Pois é. Pois é. Então eu reconheço que eu fui pecador. Uhum. Mas hoje a minha condição é de justificado. Isso mesmo. Olha, amado, E se eu pecar, peço perdão. eu me arrependo, Isso. peço perdão a Deus. Você E sabe Jesus, meu advogado, você sabe que uma das condições disso que você falou, uma das condições dessa parábola, também está no confessar, né? sim. Se entregar a Deus, Não, entregar a sua a vida, Bíblia fala, né? Aquele que confessa e deixa, né? deixa Confessa e deixa. e deixa. Entendeu? É tudo um processo. Também a gente não pode dizer, eu quero deixar. Eu sei que é forte ainda, porque eu sou bebê na fé, né? Tem uns que estão bebês na fé, mas agora sinto muito de falar, né? Não sei se vai fugir muito desse papo aqui, mas tem uns que estão muito na fé, muito tempo na fé e ainda é bebê. Então, eu digo, a condição de você querer mudar de vida, de nível espiritual, é muito de escolha. A pessoa escolhe. É isso que eu queria dizer. O Espírito Santo ele é tão cavalheiro que ele dá uma indicação, né? Aquela parábola que fala que Deus lhe mostra dois caminhos, né? A vida e a morte. É. E ele dá a sugestão para você. Então, você tem a escolha. Ele fala, olha, eu te dou uma sugestão, né? Dizer brincando aqui, tá ok? Essa palavra é brincadeira. Escolhe a vida. Então, assim, Sim. ele dá uma sugestão de escolha. Ele dá uma opção de escolha. Mas, realmente, não é Deus que vai fazer isso para você. É você que vai escolher qual opção que você seguir, né? É. Eu acho muito interessante isso. É. Não é à toa que ele fala, né, para a prostituta, né? Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. A mulher adulta, ele fala, eu não te condeno. Pois é. Né? E tem muitos crentes condenando aí. Não, tá aí. Nos leva ao livre-arbítrio, né? Temos o livre-arbítrio de crer ou não crer. A De escolha escolher ou não escolher. eis a De questão. pecar, de deixar o pecado ou não deixar. Não deixar o pecado. Entendeu? Isso mesmo. Eu conversei com um amigo recentemente, né? Ele trabalha na área de ação social e ele sentou para almoçar num lugar e ele estava com muita fome, né? E aí um cara passando na calçada olhou para ele e falou, paga uma quentinha para mim. E ele disse que falou não, né? Mas na hora o Espírito Santo falou, por que não? Aí. Por que não? Você vê, é um homem que foi chamado para trabalhar, para fazer isso, Pois é. ajudar as pessoas em várias formas. Por que Né? não?
Mas ali, naquele momento, acho que ele estava com tanta fome que ele falou, ele não queria ser, na verdade, não é que ele não queria ajudar, mas ele não queria ser interrompido, né? Mas aí ele falou que ele largou a comida ali e falou para o garçom, não tira não, eu já venho. E saiu do restaurante, ele não viu mais o cara ali. E voltou triste. Falou, Senhor, pisei na bola. Pisei na bola, falou, me perdoa, pisei na bola, errei. Reconheceu, né? Aí ele falou assim, nunca mais uma pessoa que me pediu um prato de comida, se eu tiver condição de dar. Porque às vezes você pode falar assim, desculpa, infelizmente eu não tenho como comprar. Estou num lugar que não tenho nada aqui para comprar. Ou não tem, né? Por exemplo, tem um rapaz que fica na Rua Augusta, numa carrocinha, né, carregando papelão. E ele fica parado ali, fica pedindo para alguém pagar um almoço para ele. Só que naquele lugar não tem restaurante. Para quem está passando, para ir num restaurante, você tem que andar ali um quarteirão, para cima, para baixo. Né? É diferente você estar dentro, na porta de um restaurante e alguém falar. Sim. Né? Mas é que, na verdade, ele está ali assim porque ele está querendo dinheiro. Sim. Você fala assim, olha, não tem onde comprar, mas toma aqui o dinheiro e vai comprar. Sim. Né? Então, assim, tem certas coisas assim que você não tem como fazer. Né? Tem. Mas é isso, a gente é ser humano, a gente erra, né? Quem é casado também sabe, né? Às vezes a gente acaba brigando dentro da nossa casa, ou alguém da nossa casa briga com a gente, né? Mas depois a gente se arrepende. Faz parte. Nós ainda vivemos no mundo, vivemos nessa carne, né? Então a gente ainda vai, mas a nossa condição não é mais eu sou um pecador, não, eu já aceitei Jesus. Eu fui pecador, sou justificado. Eu era morto, agora eu vivo porque Cristo vive em mim. Isso mesmo. E é isso. E a Bíblia tem um monte de versículos que mostra que nós não somos mais pecadores, nós somos justificados. Sim, tem muitas passagens sobre isso. Você vê? Deixa eu ver aqui. Ó, Atos dos Apóstolos 13, 37, 38 e 39. Fala assim. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Jesus, está falando de Jesus. Está falando da palavra, isso mesmo. Seja-vos, pois, notório, varões, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então está falando para quem, né? Ainda não passou por Jesus. E de todas as coisas que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Sim. Então, o povo que estava na lei de Moisés não conseguia ser totalmente justificado. Mas por Jesus, que Deus ressuscitou e nenhuma corrupção experimentou, aquele que crê nele é totalmente justificado. Tem uma condição para isso também. Ai, ai. Muito bom, muito bom. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Pela fé. Sem as obras da lei. Pela fé em quem? Pela fé em Jesus. Isso mesmo. Pela fé no seu sacrifício, na sua morte na cruz, pela fé na sua ressurreição. Isso mesmo. Por isso que quando nós temos dois homens sendo crucificados com Jesus, e aquele que olhou para ele e o reconheceu como
como rei. E falou, quando você entrar no seu reino, lembre-se de mim. Isso. E que Foi justificado. foi justificado. E Porque ele falou, é hoje ainda hoje estará comigo no paraíso. um paraíso. Então, tem muita coisa que as pessoas não aceitam por revolta. É. Como que aquele cara que fez tudo que fez de errado na vida vai para o céu? Ele vai para o céu se ele olhar para dentro dele, reconhecer seus pecados, se arrepender, pedir perdão, Isso. aceitar Jesus como seu Salvador, tu vai para o céu. Pronto. É esse ponto onde que eu quero Não chegar é. também. E muita gente não quer aceitar isso. Ele fala, não, de jeito nenhum, vai. Não quer. Não quer. Ainda mais nos dias de hoje, que você vê tantas escolhas, tantas condições que o mundo está oferecendo, até mesmo dentro das igrejas, né? As condições que estão sendo oferecidas, como uns é para se levantar e outros é para ficar acomodado. Tem muitas condições de como. E isso está trazendo escolhas erradas, né? Então, É. Vamos ler mais a Bíblia aqui, que tem bastante coisa. Ó. Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, já está falando aqui, éramos. a condição que ele nos deu. Cristo morreu por nós. Isso. Éramos pecadores. Isso. Então a gente estava numa condição. Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uhum. Aqui fala tudo. São duas condições. Uma antes de aceitar Jesus como Salvador e uma condição nova. Justamente. É a mesma coisa com uma criança. A criança está lá perfeita, falta 2 dias para ela nascer, está perfeitinha, mas ela continua sendo fértil. Uhum. Isso mesmo. Mas a partir do momento que ela nasce, ela passa a ser um bebê. Não mudou nada. Ela só saiu de lá de dentro e veio para fora. Ela saiu da escuridão e veio para a luz. Ela deixou de ser fértil e passou a ser bebê. Passou a ser bebê. Isso mesmo. A partir do momento que eu aceitei Jesus como Salvador, eu saí da escuridão e vim para a luz. Isso mesmo. Deixei uma condição de pecador para ser uma condição de justificado. Isso mesmo. Então eu não vou ficar falando eu sou pecador, não, porque somos pecadores. Não, não somos mais. Não. Nós fomos, aqui está falando, ó. Em que quando éramos ainda pecadores. Então, a condição Éramos, do mundo. né? Esse caso é o mundo. E agora? Então, voltando aqui no 10, né? No Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora temos recebido a reconciliação. Uhum. Para recebermos a reconciliação, nós somos justificados. Sim. Essa é a nossa. É reconciliado com Deus. Vivos espiritualmente, não mortos. Porque Jesus habita em nós. Depois a gente vai marcar um papo sério também a respeito que eu acredito que a gente tem que muito colocar em pauta sobre o que é um espírito amortecido, né? E o que é um espírito vivo, porque muitas pessoas ainda não sabem o que é isso, né? Eu acredito que é um tipo de condição também, porque a escolha e muita gente tem misturado os termos, porque assim, eu ando pelas ruas e sempre quando eu vou pregar a salvação, né, como diz a Bíblia em Romanos 10, 9, 10, que é buscar, eu vou buscar almas para que o espírito que estava morto venha voltar a casa, né?
Venha se reconciliar com Deus. Reconciliar. Então, o que estava morto, o que estava em trevas, veio para o Venha para a vida. do amor. Venha para a luz. Para a luz. E muita gente tem briga por religião. Então, assim, nós temos que ensinar depois sobre espírito morto, espírito vivo. Porque muita gente está misturando coisas, está misturando religião, misturando... Mas o incrível é que todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa. E a condição de trazer a leitura e conhecer desse Deus que quer nos trazer mais para perto dele, trazer vida, trazer conhecimento, vida de prosperidade, uma aliança com ele, o melhor, né? As pessoas deixam de ver isso porque só tem uma Bíblia dentro de casa. E eles têm religião. Então, assim, o que a gente precisa ensinar, a condição disso também, que isso faz parte desse papo sério, é que ter uma Bíblia dentro de casa, você tem a condição de mudar de mentalidade, mudar de como agir, como falar, como tratar pessoas, até propriamente dela, porque a palavra, entrando pela mente, ela começa a fazer efeito de dentro para fora. E muita gente está muito ainda no status, está muita gente olhando a aparência, e não é assim que funciona. Então a gente tem que falar sobre isso num próximo papo sério, sobre o espírito morto e o espírito vivo. É isso aí. Eu acho que a gente... isso é um estado também de condição. Também de condição. Amado, só um minutinho, por favor. Então, entendeu? Então, e a gente tem que ver que a Bíblia fala isso, porque o nosso assunto é que nós estamos falando para aquele crente que ainda entende que é um pecador. Em Gálatas 2,16 fala assim, ó, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, mas por obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aí você tem uma referência disso no Velho Testamento também. Ó, em Abacuque 2:2 diz assim, então o Senhor me rendeu e disse, escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Olha só. Então, aquele que é justificado vai viver pela fé. Vai viver pela fé. Então, ele estava falando para Abacuque. Ó, o negócio vai mudar. Não é assim, escreve aí numa tábua e deixa para todo mundo ver. Pois é, né? Velho Testamento, olha só, hein? Pois é. Abacuque é uma passagem, é um capítulo que Jesus está a caminho ainda, né? Não, ele tá falando do que acontecer no futuro. Então, profetas. E aí você tem outras referências, né? Não no Velho Testamento, mas em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E em Hebreus 10:38 fala assim, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só. Então, aquele que está em pé, veja para que não caia. Isso. Porque sem fé Amém? não agradar a Deus. Então, para gente concluir, um dia estávamos nas trevas. Isso. Mas um dia encontramos Jesus e fomos para a luz.
Isso está em Éramos Romanos, pecadores, hoje somos justificados. justificados. Mas eu quero deixar aqui um recado que, assim, nós estamos falando um assunto sobre crentes, pessoas que já aceitaram a Jesus, estão numa condição de falta de renovação da mente, falta de leitura, de mergulhar na palavra, buscar a palavra, meditar. Então, e outro fato muito interessante, orar em outras línguas, né, para que falamos mistérios com Deus, né? Então, nós temos que renovar nossas mentes. Mas para que isso tudo aconteça, porque essas condições, que isso tudo chega na vida daquele que está vendo esse vídeo e fala assim, mas isso daqui é para crente, né? Eu quero deixar que não é só para aqueles que crê, porque crente é que crê. Então, todos aqueles que conhecem a palavra, tendo uma Bíblia dentro de casa, é esses que nós estamos falando, né? Eles crêem, têm fé, mas existe algo melhor aqui. Em Romanos 10, 9, 10, fala também daqueles que confessam o seu pecado, que confessam aquilo que é de uma vida anterior. Eu vou ler Romanos 10, 9, 10. Mas eu vou começar no 8. Romanos 10, 8, 9 e 10, tá bom? Romanos 10, 8 diz assim: mas o que ela diz? Ela quem? A palavra. Tá? A palavra está perto de você. A Bíblia está perto de você, né? A palavra está perto de você. Está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra da fé que nós estamos dizendo aqui. É viver de fé em fé. Que palavra que é essa? A palavra da Bíblia. Então, para quem tem uma Bíblia dentro de casa, é importante a gente ler a palavra da fé. A fé é o que nos alimenta. E alimenta Deus também, né? Bom, em Romanos 10, 9 agora. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, cheio de fé, né? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa condição de salvação, esse salvo aqui, realmente, é que nem aquele feto que você começou dizendo, dentro do ventre da mãe, da barriga da mãe, ele é um feto, né? Tá ali na escuridão, né? No feto. Mas quando ele vem a nascer, ele já não é mais o feto, ele se torna um bebê. Ele muda de condição, né? E ele sai daquela escuridão e entra na luz. Ele vê a luz deste mundo, vamos dizer assim. Tá entendendo? Então, a condição que nós temos nesse momento é confessar. Quando você confessa, você entrega a palavra a Jesus e você está mudando de condição. Então, você muda de condição de pecador e entra numa condição de salvação justificado pela palavra, né? Amém. É isso aí. Em Romanos 10, 10, diz assim, pois com o coração se crê para a justiça, né? Justificado. Amém. E com a boca se confessa para a salvação. São duas condições, né? Mas é nós que escolhemos. Então, você que assiste esse vídeo e que isso será compartilhado, eu tenho certeza, porque é uma palavra boa, uma palavra de ensino, através do pastor Carlos Alberto, eu sou evangelista, Márcio Abduch, né? Eu quero poder dar essa oportunidade para você aí na tua casa, através do YouTube, se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador e crer no teu coração de que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, ele ressuscitou daquela cruz, aquela cruz está vazia, ele está vivo. Crê no coração, declare com a tua boca realmente que você crê nisso, você será salvo.
Então, eu convido você, Carlos também convida, para que você faça essa confissão. Isso vai tirar você de uma condição e vai entrar numa outra condição, só que com um ponto diferente. Algo muito que muitos acham que isso é para qualquer um. Não. Em João 1,12, diz assim, todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, Deus os testifica como filhos dele. Então, assim, a condição que Pastor Carlos e Evangelista Márcio está dando para você para confessar não é carnal e não é na mentalidade, não é de alma, é de espírito. Quando você confessa Jesus, você se torna filho de Deus. Muitos no mundo diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que quando você confessa Jesus, você se torna um filho de Deus. Então, estamos convidando você que está assistindo esse áudio, esse YouTube, esse vídeo, que faça isso. Mas não faça por mim, não faça pelo pastor, faça por Deus. Porque Ele quer ter uma comunhão com você e Ele quer que você seja filho dele. Porque Ele vai cuidar de você. Ele vai restaurar a tua vida. O interessante é que tem um bônus nisso. Que quando você confessa Jesus, entra aquele ponto que nós estávamos conversando. Deus perdoa todos os seus pecados. Ele joga toda a sua vida, a partir desse ponto, todo o seu velho homem no lago do esquecimento. Ele não se lembra mais de todos os pecados que você já veio até esse dia. Dali em diante, é você e Deus. Uma nova história, uma nova vida. E eu desejo a você essa nova história e essa nova vida. Esse daqui é um papo sério. Os carecas. Não é isso, pastor? Como minha mensagem final, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso. Amém? Olha, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Carlos. Espero que na próxima... Obrigado, Márcio. Papo gostoso Deus também. abençoe. Foi muito bom. Gostei. Amei. Gente, amém. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.